Baseado no musical da Broadway criado por Stephen Schwartz, que se inspirou no livro de Gregory Maguire, Wicked Parte 2, ou Wicked for Good, e já está nos cinemas. E a gente tem muito o que conversar sobre. Olá, meu nome é Luísa e seja muito bem-vindo ao Manual Geek. E hoje eu trouxe pra vocês a minha crítica oficial de Wicked Parte 2. A bruxa má não pode escapar de nós pra sempre. Ainda mais com o Príncipe Fiero e o seu batalhão atrás dela. Tudo tem seu preço. Hoje eu sei bem. O maravilhoso mágico de Oz. Ninguém acreditou em você mais do que eu. Esse filme é inspirado no segundo ato do musical da Broadway, qual vemos a Elphaba e a Glinda sofrendo as consequências de suas escolhas. Enquanto que Glinda é uma figura pública em Oz, Elphaba foi classificada como a bruxa má do Oeste e tá sendo perseguida porque todo mundo acha que ela só faz maldade, sendo que na verdade ela só tá querendo proteger e salvar os animais e mostrar a todo mundo a verdade por trás do mágico. Uma das maiores questões que envolve o musical Wicked é sempre envolvido ao segundo ato. Enquanto que o primeiro filme tem essa mesma energia, é que é tudo mais pra cima, é todo envolvente, porque a estrutura é pensada para que o primeiro ato seja mais conectado com o público possível. E o primeiro filme, e também o primeiro ato, consegue fazer isso de uma maneira inacreditável. Principalmente com o final de Defying Gravity. Agora, a gente vai pro segundo filme e as coisas são um pouquinho diferentes. Porque no próprio musical de palco já tem uma questão que não é tão envolvente e empolgante quanto o primeiro. Na verdade, a história é um pouco mais lenta, a gente vai entrando em alguns momentos um pouco mais dramáticos do que o primeiro. Tanto que até os fãs são mais apegados com o primeiro ato do que com o segundo, apesar que o segundo ato também tem músicas muito marcantes. E eu devo dizer que o Wicked Parte 2 também repete essa forma. O que é um pouquinho triste porque o Jon Chu tinha a oportunidade de mudar isso. Tanto que se eu fosse dar uma nota pro filme como um todo, eu daria entre 9.5 e 9.8. Eu confesso que até agora eu tô na dúvida. Em primeiro lugar, eu preciso citar que é o desenvolvimento de algumas tramas e de alguns personagens. Apesar de que as protagonistas são a Elphaba e a Glinda, eu sinto que eles precisaram reforçar demais algumas das suas principais características. Principalmente da Glinda ser essa figura pública, de ser essa pessoa que muita gente considera como artificial e que ela sempre tá tentando agradar tudo e todos pra se sentir amada. E a Elphaba, a questão dela de sempre proteger os animais, sempre querer mostrar a verdade. Isso é reforçado demais ao longo do filme. E eu acho que foi reforçado no nível de que não precisava tanto. O público já sabe o que elas estão defendendo, o que elas são. O público já sabe, já tá preparado pra isso. Não precisava de tanto. E por conta disso, a gente perde a oportunidade de ver alguns desenvolvimentos que não acontecem no musical de palco, mas que poderiam acontecer em tela. E alguns deles que eu quero citar é o do Fiero, o do Bock e da Nessa Rose. Os três atores estão ótimos e eu sinto que eles entregaram uma carga pros personagens muito forte que merecia mais atenção, merecia mais um pouco tempo. Principalmente o Jonathan Bailey. Dá pra ver que o Fiero dele tem muito a dizer, só que ou acaba que o roteiro não se explora tanto. Tanto que se eu tivesse a oportunidade, eu daria uma música nova pra ele. Puxando esse assunto, eu vou falar das músicas. A maioria de vocês devem saber, nós temos duas músicas novas que não estão no musical de palco. Uma da Elphaba, que se chama No Place Like Home, e uma da Glinda, que se chama The Girl in the Bubble. Eu vou ser sincera, eu achei elas desnecessárias. Elas são bem feitas, é claro, elas têm uma sonoridade muito bonita, a Cynthia Erivo, então, cantando é outra coisa, mas eu sinto que elas foram um complemento que não precisava tanto. Sabe quando você tá ouvindo a trilha sonora e tem aquela música que você não curte tanto e você pula? Então, seriam essas duas, no meu caso. Mas, tirando isso, as músicas originais que estão na trilha sonora, elas estão incríveis. Mas eu preciso dar destaque para duas em específica. No Good Deed e For Good. A primeira é um solo da Elphaba, principalmente quando o Fiero tá em apuros, e ela também aceita o fato de que ela é a bruxa má do Oeste. Gente, a Cynthia Erivo cantando, interpretando essa cena é de arrepiar do fio de cabelo até a ponta do pé. Eu não tô de sacanagem. Aquela mulher consegue trazer o peso, a dor, tudo que a personagem tá sentindo naquele momento de uma maneira que a gente fica em choque. É uma das melhores cenas do filme, com certeza, com essa música. É claro, For Good, que é o dueto das duas. Eu acho que as protagonistas, né, a Cynthia Erivo e a Ariana Grande,
elas, né, como todo mundo sabe, elas tiveram uma grande conexão com os personagens e com a relação de amizade entre elas. A música se traduziu perfeitamente, sabe? E é claro, por falar nas duas, elas estão incríveis em seus papéis. Cynthia carregando toda a dor que a Elphaba sente, o peso, sempre tentando mostrar a verdade. Ela tá simplesmente incrível. Mas eu preciso também dar um grande destaque pra Ariana Grande. Diferente da Cynthia, a Glinda, ela carrega uma evolução de personagem muito única. E todo mundo que conhece a personagem sabe que do primeiro ato pro segundo, ela muda drasticamente várias coisas. Então a Ariana tinha essa missão de trazer essa evolução. E eu acho que ela conseguiu fazer isso perfeitamente. Na verdade, não tem ninguém daquele elenco que esteja ruim, que esteja sendo totalmente desnecessário, não. Cada um executa o papel perfeitamente. Eu acho que apesar de que o filme não tenha sido tão perfeito quanto o primeiro, tanto que se eu fosse escolher eu ainda prefiro a parte 1, acho que o segundo conseguiu encerrar a trajetória de uma maneira muito bonita. Sempre reforçando os assuntos como violência contra animais, o poder da amizade, políticas e muitos assuntos que são tão atemporais que a gente vai conseguir se identificar com a história inúmeras vezes. Eu saí da sala de cinema extremamente feliz com o resultado da obra. Eu acho que não tem como não se emocionar com a história de Wicked. Até aqueles que acabaram de conhecer por conta do filme, ou aqueles fãs raízes que conhecem a história há anos, acho que não tem como a gente não se emocionar com uma história tão única e tão bonita de se ver. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários qual foi o momento que você mais amou em Wicked Parte 2. E é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima!